Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, tutorial do Arctiv 3D, feito para quem quer aprender rápido para avaliar o programa ou para começar a projetar com ele. Nesse vídeo será mostrado como é fácil criar as esquadrias dentro de um projeto do Arctiv 3D. Quando você precisa criar uma esquadria, você deve partir de uma dessas esquadrias pré-definidas, que são estilos de esquadrias, e fazer as modificações desejadas para chegar na esquadria que você quer. Inicialmente, o arquivo vem sem os estilos. Você pode, nessa aula, abrir o arquivo tutorial Arctiv 3D Aula 09 e a seguir apontar o botão de estilos. Você verá que nas janelas e nas portas existe somente um estilo definido. Para importar os estilos e trazê-los para dentro das Tool Palettes, você deverá chamar o comando de janela ou de porta e apontar o botão Importar estilos. A seguir, deve escolher de uma lista esquadrias de alumínio, de madeira, PVC ou vidro temperado. Eu vou escolher as esquadrias de PVC. E agora, então, chamando o botão de estilos, você verá que esses estilos foram carregados para dentro do seu projeto. Esse comando de importar estilos foi necessário fazer uma vez durante todo o projeto. A seguir, abrindo as Tool Palettes, nós vamos iniciar partindo dessa esquadria de vidro fixo. O comando de janela é acionado, com o estilo já selecionado aqui. Nós vamos apontar o botão estilo porque eu quero mudar o nome dessa esquadria para Star. Clico no botão atualiza. E agora eu vou mudar a largura dessa esquadria. Eu quero ela com 3 metros, com altura de 1,5 m e o peitoril vai ficar a 1,50 m do pavimento. O pavimento que eu vou usar será o pavimento térreo. Como isso será desenhado em 2D, basta estar ligado a esse item usar pavimento da vista. Então eu escolho que a minha esquadria vai ficar centralizada e aponto conectar em objeto. Vou no pavimento térreo, seleciono a parede e formo os dois pontos para centralizar a esquadria. Nesse ponto e nesse ponto. E o lado de dentro. A esquadria foi inserida em 2D e em 3D. Se eu selecionar a esquadria aqui em 2D, abre as propriedades da esquadria, onde aparece que nosso estilo é o estilo Star. Eu também posso mudar as dimensões aqui nas propriedades, assim como a cota de base. Agora eu vou inserir esse mesmo estilo de esquadria no segundo pavimento, logo acima daquela que já existe ali. Chamo o comando de janela, o estilo já está selecionado, é o Star. Peço para conectar em objeto. Seleciono a parede passando pelo segundo pavimento, os dois pontos da centralização e o lado que é o lado de dentro. Então nós temos aqui duas repetições do mesmo estilo de esquadria. As esquadrias no Arctiv 3D são formadas por vários elementos. O principal deles é esse triângulo que representa a esquadria, e depois nós temos outros elementos internos como o vidro, o caixilho, o marco, que são os componentes. Quando eu seleciono o elemento principal, eu posso fazer alterações, por exemplo, na largura da esquadria, e essa alteração vai acontecer em todas as ocorrências daquele estilo de esquadria. Eu vou voltar para os meus 3 metros, vou fazer uma modificação, por exemplo, na espessura da esquadria, o que vai deixar o marco mais curto, e eu posso também alterar quais componentes eu quero que apareça ou não. Se eu desligar, por exemplo, a moldura, aquela borda que aparece em 3D não existe mais na nossa esquadria. Agora, se eu quiser alterar cada componente individualmente, eu preciso ter esse botão aqui desligado, o botão de agrupar componentes com a base. Quando esse botão está ligado e eu tento selecionar algum componente, o Arctiv 3D vai selecionar sempre a esquadria principal, tanto em 2D como em 3D. Por exemplo, se eu clicar no vidro, ele vai selecionar a minha janela. Com o botão desligado, eu posso clicar aqui no marco, por exemplo,
e ele seleciona somente aquele elemento, aquele componente e abre as suas propriedades aqui. Aqui nessa esquadria em 3D, nós temos um componente que é o marco, que usa um estilo chamado PVC esquadria. Nós temos um outro componente que é o caixilho, que usa também um estilo chamado PVC esquadria. Se eu fizer uma alteração no material, todos os componentes de todas as esquadrias que usam o estilo PVC irão alterar também. Eu vou colocar, por exemplo, seixo rolado. Não é um material que se usa em esquadria, mas serve para representar as alterações. Veja que tanto o marco como o caixilho mudaram também. O ideal, se você quer modificar um determinado componente, é você alterar somente o estilo que ele usa. Se eu quiser que o caixilho seja de um outro material, eu venho aqui e troco o estilo que ele usa, por exemplo, madeira. Somente aquele caixilho mudou, mas em todas as esquadrias do mesmo estilo, que é esse estilo star. Então, a esquadria de cima mudou o caixilho e a de baixo também. Você pode também fazer alterações em 2D. Eu vou selecionar novamente o caixilho e trocar o estilo dele para PVC de volta. Assim como você pode mudar a representação gráfica desse objeto em 2D. Eu vou selecionar aqui que ele vai desenhar a Shura também. Agora vou voltar à situação anterior. Então, as esquadrias do Arctic 3D são baseadas em estilos. Você define algumas propriedades principais do estilo, selecionando o elemento principal, que é esse triângulo, ou você pode alterar diretamente cada um dos componentes, alterando seu estilo e sua representação em 2D. Para facilitar a seleção da esquadria e não dos componentes, você pode ligar esse botão de agrupar componentes com a base e selecionar mesmo no nível de zoom maior qualquer um dos componentes que você será direcionado para o elemento principal, que é a esquadria, tanto em 2D como em 3D. Para finalizar essa aula, eu vou verificar em um corte como é que a nossa esquadria ficou no segundo pavimento. Para isso, eu vou pegar essa linha de corte, movimentá-la um pouco para a direita, de maneira que ela passe pela esquadria. Aqui no corte, que já foi atualizado, está mostrando que a esquadria está um pouco afastada. Eu gostaria que ela ficasse encostando na laje. Eu meço essa distância aqui. Nós temos aqui 10 centímetros. Eu posso selecionar a esquadria e mudar a cota de base para 1,60 m. Então, as esquadrias do Arctic 3D podem ser alteradas também nos cortes, assim como nas plantas baixas ou em 3D.